A Avenue se tornou uma das corretoras mais polêmicas no mercado brasileiro e hoje a gente vai fazer um review completo para saber se ainda faz sentido ou não você ter a sua conta na Avenue e fazer os seus investimentos internacionais através dessa corretora. Eu vou falar de absolutamente tudo que existe lá dentro, desde banking, a parte de investimentos e até as estruturas de câmbio, o que você tem de benefícios por ter conta na Avenue e no final vou te dar um panorama geral de se vale a pena ou não você ter a sua conta lá na Avenue. Começando pela parte de banking. Banking é um nome bonito que o mercado financeiro dá para uma conta bancária. Então, na conta bancária da Avenue, você tem acesso a um cartão de débito internacional que você tem sim um custo para emitir esse cartão. Ou você tem um custo de $10 para emitir esse seu cartão logo após a abertura da sua conta, ou você já faz o que a gente chama de ativação de conta, e logo que você abre a sua conta lá na Avenue, você faz um câmbio de R$ 200 e aí você já consegue emitir esse cartão físico de uma forma gratuita. Todos os clientes da Avenue também têm acesso a um cartão virtual gratuito que você pode colocar aí no seu telefone, e se você for viajar para fora, você consegue fazer aí as compras normalmente sem necessitar de um cartão físico. A abertura de conta também é totalmente gratuita, é só você baixar o aplicativo da Avenue e colocar os dados lá, é super simples, super intuitivo e graças a Deus você não precisa ir em nenhuma agência hoje para fazer manutenção de conta ou abertura de conta, porque eles também têm um atendimento super personalizado e super eficiente lá na Avenue. Além disso, uma coisa super importante e confesso, uma das coisas que eu mais gosto dentro da Avenue é que as contas bancárias possuem a proteção do FDIC. Esse FDIC é como se fosse o FGC, só que lá dos Estados Unidos. Então, se porventura a Avenue quebrar em algum momento, vier a falir ou tiver problemas maiores, todo o seu patrimônio que está na conta bancária, ele é protegido pelo FDIC dos Estados Unidos. Então, você tem uma camada adicional de segurança caso você queira manter o seu patrimônio lá na conta bancária da Avenue. Lembrando que a conta bancária, assim como no Brasil, ela deve ser mantida somente para alguns gastos de curto prazo. Sei lá, se você vai viajar em algum momento, você mantém o dinheiro na sua conta bancária para você usar no exterior, porque o cartão de débito da Avenue ele pode ser usado em mais de 180 países e ele também faz a conversão automática para outras moedas. Então vamos supor que você vai viajar para a Europa e você tem ali seu dinheiro na Avenue em dólares. Quando você for passar o seu cartão lá na Inglaterra, sei lá, na Espanha, na França, você não precisa converter do dólar para o euro e depois fazer a compra. Não, você tem o saldo em dólar, você consegue pagar diretamente com o seu cartão e na hora de fazer o pagamento a Avenue faz essa conversão automaticamente para você com um custo de 2,5%, então um custo super tranquilo de você arcar com ele, de forma que você tem uma praticidade muito grande, você não precisa ficar abrindo conta em várias moedas como acontece na Wise, por exemplo, que eu tenho conta na Wise também, e cara, eu tenho contas em, sei lá, 8 moedas diferentes, e eu acho isso um saco, porque às vezes eu só quero juntar patrimônio fora do Brasil para fazer uma viagem internacional para um destino que eu nem sei ainda, então a Avenue te permite ter essa facilidade de você fazer o câmbio para dólar, compra tudo em dólar e depois, onde você for viajar, ela faz a conversão automática em mais de 180 países. Mas uma das grandes polêmicas da Avenue ultimamente tem sido os custos. Muita gente tem reclamado que a Avenue aumentou muito o custo da plataforma e na conta bancária isso não é diferente. A conta bancária tem uma taxa de inatividade, ou seja, se você não usar a conta bancária da Avenue, você vai ter um custo sim de $2 por mês. Como que faz para você ficar isento desse custo de $2 por mês? Você tem que ter pelo menos $2.000 em saldo ou investimentos, ou os dois, como você quiser. Então, pelo menos aí na cotação de hoje, R$ 10.000 em investimentos lá na Avenue ou em saldo bancário da Avenue, você não vai ter essa taxa de inatividade, ou se você fizer um câmbio a cada 3 meses pelo menos, ou seja, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses ou uma vez a cada 3 meses, você tem que estar sempre investindo lá na Avenue. No meu ponto de vista, isso até é justo, tá? Porque existe custo sim para você manter um cliente inativo na sua base. Eu já trabalhei em corretora e o custo de manter pessoas que não usam a plataforma é muito grande, então a Avenue faz essa cobrança de taxa para evitar que tenha ali pessoas que não usam a conta e fique gerando custo para a empresa. Um outro ponto interessante para você que está começando a acumular patrimônio e quer necessariamente usar a conta da Avenue, é que a Avenue ela meio que vai te forçar a fazer um câmbio a cada 3 meses. Então, para você não pagar essa taxa, você vai ter que fazer um câmbio de pelo menos R$ 200, então você tem meio que essa obrigação para não pagar essa taxa de inatividade. Então, para mim, é um custo que você tem que analisar, claro, mas é um custo irrelevante, porque é um custo que você consegue isentar muito facilmente só fazer um pequeno depósito ali a cada 3 meses. Quando a gente fala das estruturas de câmbio, o custo de câmbio, que é exatamente o custo de você passar de real para dólar esse seu dinheiro, aí começa a ficar um pouquinho mais salgado sim. Quando a gente fala de qualquer câmbio, não só na Avenue, mas em outras contas digitais também, existem dois fatores que fazem esse câmbio ficar mais caro ou mais barato. É o IOF ou o spread. O spread é o percentual que essas corretoras elas
cobram para fazer exatamente essa conversão. Na Avenue, essa taxa vai de 0,5% de spread até 1,95% de spread. Esse 1,95% é sim uma taxa muito alta, e esse 0,5% é só para quem tem mais de $200 mil lá dentro da Avenue em investimentos. Então, se você não tem conta na Avenue ainda e está pensando em abrir, saiba que na Avenue o spread vai ser mais caro que a média do mercado, geralmente na faixa de 1,6% a 1,9%. É um spread bastante caro, só para você ter ideia, na Wise ele não chega a 0,8% muitas vezes, tá? Então a gente está falando mais que o dobro do custo de uma Wise da vida. Mas no final do vídeo eu vou te explicar por que a Avenue faz isso. E além do câmbio, você tem que tomar cuidado com o IOF, porque você tem duas opções de IOF hoje no país. 13,5% sobre o valor da transação se você for enviar para uma conta bancária fora do país. Se você for fazer um câmbio de uma conta brasileira para uma conta de investimentos nos Estados Unidos, aí o IOF ele cai para 1,1%. Então toma cuidado não só na Avenue, mas em todas as corretoras internacionais, para sempre fazer o câmbio para uma conta de investimentos, porque o seu IOF vai ser 1/3 do valor, e aí claro que o seu câmbio sai muito mais barato. E aí, quando a gente fala da parte de investimentos, aqui a gente chega no ponto que eu acho que a Avenue mais se destaca. É o ponto que a Avenue mais tem diferencial, e é o ponto pelo que eu acho do porquê que tem muitas pessoas começando na Avenue hoje para investir fora do país. A Avenue ela é uma empresa parceira do Itaú, hoje, se não me engano, o maior banco da América Latina. Então o Itaú já é uma estrutura super robusta, comprou parte da Avenue e desde então vem crescendo essa base de clientes. Então o Itaú tem respaldado muita tecnologia e muita excelência no serviço lá dentro da Avenue. E aí o que você pode comprar dentro da Avenue que você tem de diferencial? Você pode comprar vários ativos americanos que vão desde ações americanas, ETFs de empresas americanas, você consegue comprar REITs, que seriam como se fossem os fundos imobiliários dos Estados Unidos, você consegue comprar mutual funds, os maiores fundos de investimentos do mundo, você tem lá o Oaktree, do Howard Marks, você tem o Bridgewater, do Ray Dalio, você tem a PIMCO, que é uma excelente gestora de investimentos também. Além disso, você pode investir em renda fixa americana, então você tem os bonds, né, os títulos públicos americanos, você tem títulos de crédito privado de empresas brasileiras nos Estados Unidos, você tem títulos privados de empresas dos próprios Estados Unidos, e aí você consegue fazer um grande portfólio de renda fixa também em dólar. Um outro ponto diferencial da Avenue para quem está começando a investir é que a própria Avenue tem as carteiras recomendadas. Então tem carteiras recomendadas de ETFs, carteiras recomendadas de fundos de investimentos e uma carteira recomendada chamada de multiprodutos, que tem um pouco de ETF, um pouco de fundos, um pouco de bonds, né, renda fixa, então tem um pouquinho de tudo ali. Claro que é uma carteira que tem o seu papel, vai te entregar um rendimento bacana, mas não vai personalizar um portfólio para você como uma consultoria de investimentos faz. E o ponto que eu vejo que a Avenue mais se destaca, com total certeza, e é o motivo pelo qual eu gosto muito da Avenue, é porque a Avenue é a única corretora feita para brasileiros que tem hoje os ETFs irlandeses. Se você quer entender um pouco mais dos ETFs irlandeses e por que eu defendo que essa é a melhor forma de você investir fora do país, dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu vou deixar esse mesmo vídeo aqui dos cards lá no final para você dar uma olhada também. Mas basicamente, resumidamente, os ETFs irlandeses eles têm uma redução tributária e aí por isso eles performam muito mais do que os ETFs americanos, e também tem algumas questões aí de planejamento sucessório, state tax, impostos americanos que você também vai fugir aí por conta dessa conta de investimentos. Então, para mim, a Avenue, ela tem um gigantesco portfólio de produtos financeiros, você vai comprar exatamente tudo que você quiser no mercado americano, diferente de outras casas que porventura acabam não colocando um ou outro investimento que você talvez queira, mas não vai encontrar nessas casas. Só que muita gente começou a criticar a Avenue porque começou a aumentar muito os custos de deixar o dinheiro lá na corretora. Só que qual é o ponto? A Avenue, ela te entrega uma excelência em relatórios, ela tem tudo de relatório que você precisar, ela tem performances legais, ela tem carteiras recomendadas, te dá acesso a uma ampla gama de produtos financeiros, um relacionamento muito próximo, um atendimento muito eficiente, parcerias em todo o país com escritórios de consultores de investimentos. Então a Avenue, ela te entrega um ecossistema absolutamente completo. E é claro que isso vai te trazer mais custo, porque para você entregar a excelência, você tem que contratar mais profissionais. E esses profissionais têm que ganhar salários, têm que ganhar bônus, etc. Então, claro que tem um custo muito maior. E aí, o que acontece na Avenue hoje? Você tem custos de corretagens muito altos em relação à média do mercado. Então, se você entrar no site da Avenue, você vai ver que o custo de corretagem até $1.000 é de $2,50 por ordem. De $1.000 a $2.000, $5 por ordem. De $2 a $3.000, $7,50 por
ordem e acima de $3.000, $10 para cada ordem. Isso, claro, pode correr seu patrimônio se você ficar operando o tempo todo, né? Lógico que você não vai fazer isso, você não deve fazer isso, mas esse custo de corretagem a gente não pode negar que realmente ele incomoda. Para carteiras recomendadas de ETFs, você tem $2,50 para cada ordem, independente do valor da operação. Então, se você vender toda a sua carteira de ETF e trocar toda ela, você vai pagar somente $2,50, mas se você também vender somente uma fração de um ETF para outro, você também vai pagar $2,50. E para carteira de fundos, você tem ali $20 por ordem, tá? Lembrando que nos Estados Unidos é muito comum esses fundos cobrarem para você entrar, né? Justamente para que você não fique rodando, né, de fundos de investimentos diferentes, como costuma acontecer aqui no Brasil. Na carteira multiprodutos, $2,50 por ordem a cada ETF e $15 para cada fundo e ordem de fundo de investimento, tá? Aqui você tem todas as estruturas de opções e aqui nos ETFs UCITS, que são os ETFs irlandeses, né? Você tem um custo de 0,25 sobre o volume operado com mínimo de 2,50, tá? Então aqui esses UCITS, eles não vão entrar justamente na política que você pode ter a isenção de até 10 corretagens no mês para ações ou ETF. Quando você clicar em saiba mais aqui, você vai ver qual que é essa regra. Então, na Avenue você tem sim muitos custos de corretagem, só que se você já tem um determinado patrimônio e mantiver todo ele dentro da Avenue, você tem até 10 corretagens gratuitas por mês. E sendo bem sincero, os clientes que eu tenho na Avenue hoje, que a gente opera através da Avenue, nunca fizeram mais que 10 operações num mês. Então isso aqui é mais que suficiente para você que já tem ali 100 mil, $150 mil para investir. Você já consegue fugir de todas essas estruturas de corretagem. Então, se você ativar o serviço de aluguel de contas, você já tem uma corretagem isenta. Se você tiver $5 mil em renda fixa, você já tem mais uma corretagem isenta, é cumulativo, né? Se você tem $10 mil em renda fixa, você já tem 2 corretagens isentas. Então, só aqui, você já consegue 3 corretagens isentas no mês. Isso é mais que o suficiente para você operar todos os meses. Agora, quando você tem custódia em fundos de investimentos, principalmente o que a gente recomenda aqui na consultoria, são fundos de investimentos em renda fixa, porque na renda variável, geralmente a gente vai para ETFs, você tendo a partir de $10 mil em custódia de fundos, você recebe 5 corretagens isentas. Então, vamos supor que você tenha $50 mil aí para investir no mercado americano, e você colocar $10 mil somente em fundos de renda fixa, você já tem 5 corretagens isentas, aí você compra os ETFs, coloca eles para alugar, já tem mais uma corretagem isenta, você já pode operar tranquilamente. Para você que está começando, Pedro, eu vou colocar R$300 por mês. Bom, você vai ter que arcar com o custo das corretagens, porque para você, dificilmente você vai ter essa isenção de uma forma relevante. Você vai ter que pagar, provavelmente, bastante corretagem nesse início, mas à medida que você for acumulando patrimônio, você vai ter cada vez mais isenções de corretagem. Tem também aí $20 mil em custódia de ações ou ETFs, exceto os UCITS, você recebe uma corretagem isenta também. Então, existem várias formas de você ter isenções de corretagens aí dentro da Avenue. Isso para mim é muito legal, porque para você que já tem um determinado patrimônio lá em dólar, de novo, você consegue montar excelentes carteiras de investimentos com a maior gama de produtos sem pagar nada. Mas a Avenue foi muito criticada justamente porque ela não está focando nesse investidor que está começando, né? Esse investidor que está começando não é o foco da Avenue neste momento, mas você não está proibido de investir por lá, você pode fazer tudo o que você quiser lá dentro da Avenue, desde, claro, você analise os custos dessas corretagens. Uma coisa muito legal da Avenue também é que ela tem a conta bancária separada da conta de investimentos. E na conta de investimentos, você tem o que a gente chama de TOD, que é o Transfer on Death. O Transfer on Death, ela é uma estrutura de planejamento sucessório para você investir nos Estados Unidos ou através do mercado americano, mas em caso de falta do titular, você não entrar em todo o processo de herança nos Estados Unidos. Se você acha que o inventário demora no Brasil, é porque você nunca pegou um inventário nos Estados Unidos. É muito pior, é horrível você fazer um processo de inventário nos Estados Unidos, além de muitos custos e custos em dólar, e você tem que tratar com o advogado numa língua que muitas vezes você não domina. Então, esse Transfer on Death evita que, no caso de falta do titular, você tenha que entrar com um processo judicial lá nos Estados Unidos. Então, esse Transfer on Death, você vai cadastrar os beneficiários dessa conta. Em caso de falta do titular, esses ativos eles passam diretamente para o nome do beneficiário que você colocou. Não necessariamente são os seus herdeiros legais, você pode colocar qualquer pessoa como beneficiário dessa conta, e a partir disso você consegue transferir o patrimônio sem pagar impostos e também conseguindo fazer esse processo muito rapidamente. É o que a gente chama de joint tenancy, um tipo de conta que você consegue ter um planejamento sucessório junto com um planejamento financeiro bastante robusto. Então isso é um detalhe que passa muitas vezes desapercebido, porque outras contas de corretoras internacionais costumam não ter esse TOD, e para algumas pessoas
pessoas, e isso é super importante dentro do planejamento financeiro. Então, a Avenue entrega isso com uma facilidade muito grande. Mas, para a gente finalizar o vídeo, vale a pena você abrir a sua conta na Avenue? Bom, eu acho que você já pegou mais ou menos o ritmo aqui do vídeo, mas se você está começando a investir nos Estados Unidos através de uma conta internacional, a Avenue não tem um foco para você. Você pode sim abrir sua conta, você tem uma abertura de conta gratuita, mas na hora de fazer os seus investimentos, você vai ter a corretagem, você vai ter a taxa de emissão do cartão físico, você vai ter a taxa de inatividade, você tem que estar sempre cuidando dessas taxas dentro da Avenue. Então, para você, pode ser que outras contas, como a Global Account do Banco Inter, C6 Internacional ou até a própria Nomad, sejam mais viáveis em termos de custos. Mas quando a gente fala de uma pessoa que quer começar a investir ou que já investe no mercado americano e quer qualidade de plataforma, qualidade de relatório, de produtos financeiros e tudo que envolve um bom investimento, a Avenue ela é disparada a melhor conta internacional para os brasileiros, na minha humilde opinião. Não à toa eu uso a Avenue com muitos clientes aqui na consultoria e vou continuar usando, porque para quem já tem um determinado patrimônio, a gente consegue fazer todos os investimentos de forma completamente gratuita lá na Avenue. Se você quer entender como que você pode investir na Avenue de uma maneira gratuita e com o meu acompanhamento, eu vou deixar o link na descrição para você fazer o seu diagnóstico financeiro, a gente marcar uma reunião e entender qual a estratégia mais faz sentido para você. Já deixa o like e se inscreve no canal para eu fazer mais vídeos, né? Comenta aqui também se você gostou desse vídeo e se quer que eu analise alguma outra conta. E como eu prometi antes aqui nesse vídeo, eu vou deixar na tela o vídeo onde eu falo sobre os ETFs irlandeses e vou também deixar um outro vídeo aí que porventura possa fazer sentido para você. Vejo você no próximo vídeo.